Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje o assunto, galera, sabe o que é? Hoje o assunto é hambúrguer artesanal e cerveja. Como eu gosto disso. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Bom, hoje eu tô aqui com o Marcelo. O Marcelo é meu amigo, não é um amigo de longa data, conheci há um tempo atrás, mas é um cara sensacional e ele vai falar pra gente sobre hambúrguer e cerveja. Já falo de boca cheia. E aí, Marcelo, beleza, meu caro? Beleza, Alex, meu amigo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu acredito que a turma tá muito legal aí, cara, principalmente com um assunto desse, né? Eu acho que brasileiro gosta de cerveja, né? Pois é. E cada vez o hambúrguer artesanal tá tendo mais espaço, né? Então isso é legal demais. Ô Marcelo, eu quero que você fale primeiro um pouquinho sobre essa sua trajetória. Por que você chegou no hambúrguer e qual a sua história com a cerveja? Vamos lá então, Alex. A minha trajetória com o hambúrguer, ela é basicamente desde criança, porque eu sempre gostei muito desse prato, né? E o meu primeiro contato com hambúrguer feito na brasa foi no meu intercâmbio no Canadá. Porque lá é igual nos Estados Unidos, churrasco é cachorro quente e hambúrguer, não é igual o churrasco nosso aqui. E aí o primeiro contato meu com hambúrguer na brasa foi lá, achei uma delícia e aí começou um pouco dessa história também. Isso é a sua historinha com o hambúrguer, né? Aí você veio pro Brasil. Vim pro Brasil, depois que eu voltei... Você foi fazer um intercâmbio de um ano? Fui fazer um intercâmbio de um ano. Fiquei 11 meses em Vancouver, legal. Eu entrevistei um amigo meu que está no Canadá, está em Quebec. Ah, legal. É o episódio de número 18, se não me engano, 17, eu acho. Ouça lá. Bacana, eu vou conferir sim, Tá. Alex. E aí eu voltei para Divinópolis, fiquei aqui 1 ano e meio, logo depois eu me mudei para São Paulo. Lá eu tive contato novamente com hamburguerias que fazem hambúrguer na brasa. Sim. Isso foi bem antes desse boom de hamburguerias artesanais que está rolando no Brasil, no mundo todo, na verdade, né? Porque isso é uma tendência. É uma tendência mundial. Eu achei que fosse assim algo grande, mas nem tanto. É muito grande. Legal. É muito grande. Tem muita gente investindo nesse mercado e é um mercado muito promissor e tem espaço para todo mundo. Sim, com certeza. Basta você ter sempre tem, claro. Sempre tem. Sem dúvida. Obviamente você tem que fazer uma coisa, você tem que estar bem preparado, fazer tudo com muita honestidade, né? E ter um produto muito gostoso, né? E um bom atendimento. O principal, né? O principal produto gostoso. Exatamente. Produto gostoso e bom atendimento. E bom atendimento, claro, sem dúvida. Não adianta ter um produto legal e você atender o seu cliente de qualquer jeito. Né? Exatamente. Então o que acontece? Aí lá em São Paulo, eu passei a frequentar hamburguerias. E na época que eu fui, como eu disse antes, foi antes desse boom, então não tinham tantas opções assim. Mas eu já podia escolher comer hambúrguer feito na brasa também. Né? Aí foi tudo muito bacana, tal, enfim. Mas eu caí mesmo nessa história do hambúrguer, para fazer hambúrguer, para trabalhar com isso, em função da cerveja. Em função da cerveja artesanal. E por quê? Um dos cursos que eu fiz lá em São Paulo foi de sommelier de cerveja. E eu fiz esse curso sem pretensão profissional nenhuma. Sim, porque você é um degustador de cerveja e quis aprender e conhecer cerveja. Exatamente. Da mesma forma que eu sempre gostei muito de experimentar novos hambúrgueres e visitar hamburguerias e ter essas experiências, eu fazia a mesma coisa com cerveja. Sim. Fazia a mesmíssima coisa com cerveja. E aí um dia fiquei sabendo desse curso sommelier de cervejas e me interessei. Era aos sábados, uma carga horária extensa, mas sempre aos sábados, então dava certo com a minha agenda. Aí eu fui lá conferir. E nessa história, Alex, de estudar cultura cervejeira, de fazer análise sensorial de cervejas, né? Questão de harmonização de cerveja com comida, eu fui apurando o meu paladar para depois
desenvolver os meus hambúrgueres harmonizando com cervejas também. Entendi. Então os seus hambúrgueres, claro que depois mais pra frente nós vamos falar sobre isso, eles são personalizados com aquilo que você... com o seu sensorial ou não? Ou você tem uma receita que você pegou de alguém? Não, os meus hambúrgueres são 100% autorais. São seus? São meus, são meus. E o processo de criação de hambúrgueres aqui na Rocket, ele passa por essa aptidão, por essa habilidade que eu desenvolvi na questão de harmonização e na questão de análise sensorial. Entendi. Tá? Então, só que tudo vem primeiro na cabeça. Eu começo a imaginar um hambúrguer partindo de um ingrediente específico. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, eu quero criar um hambúrguer que tenha pimentões assados, por exemplo. E a partir daí eu começo a imaginar ingredientes que combinam com esse específico, e aí eu vou montando os hambúrgueres, entendeu? Ou talvez, já aconteceu, por exemplo, de eu criar um hambúrguer para harmonizar com determinado estilo de cerveja. Entendi. Então isso rola também, mas sempre vem a ideia primeiro, eu busco quais são os ingredientes que harmonizariam, que ficariam legal, combinariam, e aí eu testo. Tá, e você... Gente, antes de qualquer coisa, você me perdoe pessoal, tá? Eu não apresentei o Marcelo, né? O Marcelo, ele é o proprietário da Rocket, que Rocket Burgers, que é uma hamburgueria artesanal, e ele começou com um food truck, que antigamente a gente chamava de trailer. Exatamente. Né? A gente vai aprimorando até os nomes, né, para ficar gourmet, né, ficar bonito. Então nós estamos aqui dentro do espaço dele, que eu gosto de gravar dentro do espaço do entrevistado. A gente até tem uma foto que vai ser a foto de capa, vocês já devem estar visualizando essa capa. Então é isso, só para falar. Agora é o seguinte, você cria hambúrgueres para harmonizar sempre com algo ou não? Você deu uma ideia, surgiu uma ideia, e aí depois que você vai perceber com o que esse hambúrguer harmoniza? Não necessariamente. Primeiro eu penso no hambúrguer em si. Né? O hambúrguer vai ficar gostoso, porque esse hambúrguer ele vai poder ser consumido sem nenhum tipo de bebida, ele vai poder ser consumido com refrigerante, com água, com suco, com cerveja, com milkshake. Ou seja, né? Aí vai da preferência do cliente. Entendi. Então, em teoria, na maioria das vezes, eu crio o hambúrguer por si. Tá? Então, eu penso num estilo de hambúrguer que eu quero, por exemplo, no estilo de culinária. Eu quero fazer um hambúrguer com elementos da culinária mexicana. Aí eu busco dentro da culinária mexicana ingredientes que harmonizam para poder montar o hambúrguer. Com certeza vai ser um hambúrguer muito apimentado, né? Sim. Eu acho que o ingrediente principal do mexicano é a pimenta. É um hambúrguer mais picante, entendeu? E aí, obviamente, com o hambúrguer pronto, a gente faz a sugestão de harmonização com alguma bebida, né? Ou com alguma cerveja, principalmente porque a gente tem uma carta de cerveja bacana aqui. Sim, fantástico. Às vezes eu já crio o hambúrguer especificamente para harmonizar com algo específico. Por exemplo, eu sou bebedor de IPA, eu adoro IPA, eu gosto de cerveja lupulada. Sim, eu também adoro IPA, mas eu gosto de IPA só assim, uma garrafa. Eu não passo mais do que isso, que eu acho... Eu não sei se eu sei explicar a palavra que eu sinto, vou falar assim, vulgarmente, falando me entoja, mas eu gosto de IPA. Mas eu não consigo beber. Mas a grande pegada do consumo de cervejas artesanais é você beber menos, mas beber com qualidade. Sim, essa a história, entendeu? Sim, com certeza. É porque nós brasileiros, a gente tem essa coisa de vamos tomar cerveja, vamos. É para encher, né, de cerveja, né? Exatamente. E é por isso que as cervejas de cereais não maltados dão tão certo, porque elas não são tão amargas, elas, né? Tem uma drinkabilidade enorme, então você consegue passar o dia inteiro à tarde com certeza, né? Entra e sai com facilidade. Exatamente. Verdade. É por aí. Então, o processo de criação dos hambúrgueres aqui é mais ou menos esse que eu te falei. Eu imagino o estilo do hambúrguer que eu quero criar, pode ser tanto de alguma culinária específica, como eu falei da mexicana, ou a partir de algum ingrediente específico, e a partir dali eu vou harmonizando com outros, ou para harmonizar com alguma cerveja específica. Entendi. Enfim. Mas sempre a gente gosta de puxar aqui pro hambúrguer na brasa. Não, com certeza. Mas você faz na chapa também? Eu faço um
hambúrguer na chapa, que é o smash, que é uma técnica recente também que tá em alta. Tá pegando. E esse é feito na chapa, mas é o único hambúrguer aqui da hamburgueria que é feito na chapa. Mas ele fica com essa defumação da brasa? Não, né? Porque ele não vai... Entendi. Porque a brasa defuma a carne, né? Defuma. Eu sou um amante de churrasco, então... Eu também, cara. Eu penso hambúrguer em cima do churrasco, entendeu? Agora falando de carne, né? Eu quero inclusive que você, humildemente, dê uma pequena receitinha, né, de como fazer uma carne de hambúrguer aqui, porque o pessoal vai querer saber isso, sem dúvida. Bom, vamos falar de blend. O que é blend? Blend é mistura, né? Blend é mistura. Então a mistura dos cortes que você vai fazer ali, vai moer e vai fazer um hambúrguer em cima daquilo. Tá, mas por exemplo, eu sei que a carne ela tem um percentual de carne e um percentual de gordura. Então vamos supor, eu estou chutando, que seja 80-20. Né? 80 carne e 20 gordura. 80-20 é um percentual bacana. Tá, então... 85-15. Tá, então se eu pego uma picanha, eu vou fazer um hambúrguer de picanha. Para que ele não seja blend, eu tenho que usar tanto a gordura da picanha quanto a carne da picanha. Aí ele é um hambúrguer puro, ele não é um blend. Ele não é um blend. Sim. Se você fizer um hambúrguer moendo só uma picanha, ele não vai ser um blend. Tá, mas e se eu pego só a carne da picanha, era uma picanha magra, e eu completo com uma gordura de maçã de peito, uma maçã de peito. Aí ele se torna um blend. Se torna um blend. Interessante. E aí o sabor dele muda. Muda completamente. Mesmo tendo a gordura do boi ali, mas é de uma outra parte do Exatamente. Boi. Entendi. Isso caracteriza o blend. A mistura de cortes. Tá. Mas o blend, ele para uma carne de hambúrguer, ele é só dentro de espécies bovinas ali? Ou você pode fazer uma mistura de uma carne bovina com de porco? Pode, perfeitamente. E aí ele vira um blend e fica legal também? Exatamente. Tá. Você tem espaço para criar o que você quiser. Entendi. Desde que harmonize, né? Desde que o produto final seja saboroso. O importante é o sabor, né? Exatamente. Sem dúvida. Bom, agora tem alguns mitos aí, né, que o pessoal comenta, e eu acho que pode ser que seja verdade. Para um hambúrguer artesanal, né, a gente cria lá essa carne com todo carinho, né, e aí vem um sujeito e taca ketchup dentro desse hambúrguer. Então, por exemplo, para um hambúrguer desse, você vai fazer lá algo sofisticado, talvez um creme de gorgonzola com cogumelos, né? Ou alguma coisa com alho poró, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando isso que eu fiz um curso há um tempo atrás e eram esses ingredientes no curso. Aí vem um sujeito aí e taca ketchup dentro do hambúrguer. É um crime isso? Alex, olha só. Eu, pessoalmente, eu não coloco nada. Pessoalmente, quando você come o seu hambúrguer. Quando eu como o meu hambúrguer ou quando eu vou para qualquer outra hamburgueria, eu como o hambúrguer como ele vem. Entendi. Tá? Porque eu acho que essa é a ideia. Eu acho que essa é a ideia. Eu quero experimentar o sabor. É a proposta do sanduíche ali, né? A proposta do sanduíche em si, né? A gente tá falando... Até para você degustar e sentir os sabores. Exatamente. O ketchup ele vai camuflar, né? Só que, de novo, vai muito em função daquilo que o cliente deseja. Claro. Né? Então... quando eu brinquei, né? É um pecado, né? Mas, de fato, eu acho que o gosto é do cliente e não seu, Exatamente. Né? Se o cliente falar assim, eu vou colocar, inclusive, aqui um pouquinho de leite condensado, o problema é do Se gosto for dele. a onda dele, tá liberado. Não tem problema nenhum. Mas né? eu não faço. É a mesma história, de novo, falando em São Paulo. Lá em São Paulo, muita gente coloca ketchup na pizza. Eu sempre achei isso um absurdo, sabe? Mas, cara, o cara gosta, então deixa ele colocar o ketchup na pizza dele. Mas eu nunca vou comer a pizza harmoniza com um azeitezinho, né? Uma coisa nesse sentido. Exatamente. Mas é uma questão de gosto mesmo. Inclusive, eu até questiono muito algumas situações. Né? Vou até dar um exemplo aqui agora com relação à minha esposa. Quando eu peço sanduíche aqui, você sabe... Super bem passado. Sabe, A minha carne, eu gosto dela vermelhinha no meio, porque eu acho que aquilo dá uma crocância por fora e é o padrão também, né? E a suculência por dentro. Suculência por dentro. A minha esposa já gosta dele bem assadinho, bem marronzinho por dentro, né? E se chega sangrando, ela não come. Não come. Ela abandona o sanduíche. Mas isso é o gosto dela e ela ama o seu sanduíche. Que bom. Ela ama o seu sanduíche, não é por isso que... Vocês pedem sempre. É por isso que a gente pede sempre, né?
Então esse é um bom exemplo para dar, porque eu acho assim, a gente tem que deixar os radicalismos de fora. Sim, né? claro. Claro, carne de churrasco, né? Porque o pessoal tem mania de falar entre aspas que é sangrando, mas aquilo é uma proteína, né? Que tem ali, que eu esqueci o nome. Até eu entrevistei o Sandro Massa uma vez, ele me explicou que aquilo é uma proteína. Isso. Bom, mas a questão é o gosto da pessoa também, né? Sim. Claro, existe um padrão? Existe. Se você for mostrar para um mestre cuca, um cozinheiro, né, um chefe de cozinha, não, você passou o ponto da carne. Mas se aquele cliente quer desse jeito e gosta desse jeito, você vai entregar o que o cliente vai entregar deseja. o que o cliente deseja. Tanto é né? que no nosso atendimento aqui, sempre que os garçons tiram um pedido de hambúrguer, eles perguntam qual o ponto que você quer, mal passado, ao ponto ou bem passado. Sim. Né? E a gente respeita isso. E às vezes o bem passado seu não é o bem passado do seu cliente. Isso, também. isso, né? Porque às vezes o bem passado dele é um pouco mais ainda do que a gente tem como bem passado aqui. Tem como bem passado, né? São padrões incríveis, interessante. Agora, com relação ao ketchup, só voltando um pouquinho ali, outro dia eu vi no YouTube uma historinha, não sei se você já viu, parece que o Heinz criou o ketchup porque ele viu que existia um molhozinho japonês, se não me engano, oriental, né? Mas eu acho que é japonês, era a base de peixe, alguma outra coisa, porque no passado vendia-se carne e a forma de acondicionar a carne era muito difícil, então era difícil mantê-la congelada, mantê-la gelada, então muitas das vezes as pessoas compravam carne podres. Cozinhavam aquela carne, ia matar os germes, eles iam consumir, e muitas das vezes a carne estava com um sabor alterado, mas eles precisavam daquela proteína. Então tinha um molhozinho à base de peixe e umas outras especiarias aí que se colocava. Não sei se você já viu essa história. Não, procura no YouTube. Vou procurar. Tem um documentário do History contando isso. Aí o Heinz viu esse molho e falou assim, opa, é um molho para camuflar sabores. E o ketchup faz isso. Ele camufla sabores, né? No entanto, igual você falou, você vai tacar ketchup numa pizza, essa pizza vai ficar com gosto de ketchup mais os ingredientes que ela tem, então vira uma mistura ali, né? Bom, o Heinz pegou e criou o ketchup a partir dali, mas ele pensou assim, bom, eu não vou criar com essas coisas aqui que não me agradam muito. E ele começou a usar situações e ele faliu no primeiro ano, até que ele criou uma fórmula com o tomate, o vinagre, o açúcar, e deu muito certo, e está aí no mercado até hoje, e arrebentando a boca do balão. E você vai comer uma coxinha, você tá com ketchup, vai comer um sanduíche, tá com ketchup, só tem arroz e uma saladinha, tá com ketchup no arroz. E desses ketchups industrializados, se eu uso em algum momento, eu dou preferência pro Heinz. Sim, e ele é o criador do ketchup. Mas bacana, né? Eu vou conferir esse documentário. É uma historinha bem interessante. Bom, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos porque eu sou apaixonado com cerveja, eu sou apaixonado com hambúrguer. Então você vai falar pra gente agora um pouquinho o que é legal de harmonizar com, por exemplo, pega 3 tipos de cerveja. O que é legal de harmonizar com uma cerveja IPA? O que é legal de harmonizar com uma cerveja de malte torrado, escuro? O que é legal de harmonizar com uma Pilsen mesmo, né? Dá uma dica pra gente desses 3 tipos de harmonização, que eu acho que isso vai ser legal pro pessoal ficar sabendo. Sim, a Pilsen é de fácil harmonização, né? Então, basicamente... Ela não tem muito amargor, né? Ela é uma cerveja bem neutra, né? Não é tão lupulada. Exatamente. Então, ela basicamente vai harmonizar bem com qualquer tipo de hambúrguer. Agora, por exemplo, a cerveja de trigo, ela harmoniza muito bem com hambúrguer de frango, de peixe. Entendeu? A gente tem um hambúrguer de peixe aqui, e com cerveja de trigo. Eu tinha esquecido da de trigo, legal. Legal você falar da de trigo. Super bem. E se você tiver a Witbier, que é a cerveja de trigo da escola belga, ela harmoniza melhor ainda. Porque ela é a cerveja mais refrescante que tem. De todos os estilos, a gente pensa que a Pilsen é a mais refrescante, mas a mais refrescante é a Witbier, que é a cerveja branca, né? Ela é de trigo,
mas é da Com escola algumas belga. outras coisas ali Ela no meio. vai semente de coentro e vai casca de mexerica. Eu já tomei, já percebi que ela é bem super refrescante, cítrica, né? Bem cítrica. Essa cerveja que você tomar gelada na praia é a coisa que mais te refresca, a bebida que mais vai te refrescar. Então ela harmoniza muito bem com peixe. Tanto a de trigo da escola alemã, quanto a Witbier, que é a de trigo, e a cerveja branca da escola belga. A belga. Da escola belga. Tá. Da escola belga. IPA harmoniza também super bem com hambúrgueres mais picantes, porque aí a pimenta potencializa o lúpulo. Equilibra com o amargor do lúpulo. Com o amargor do lúpulo. Um bloqueia o outro. Na verdade, não é bloqueio, potencializa o outro. É uma explosão de sabores. Entendi. Isso aí. Né? Então, se você tem um hambúrguer com um pouco mais de picância, ele harmoniza super bem com IPA, com APA, com cervejas que tem um pouco mais de lúpulo. Isso. E a cerveja, as cervejas escuras, né? Eu sou apaixonado com cerveja. Stout. Essas cervejas com malte torrado, onde você sente ali um amargor do malte mesmo, não é do lúpulo, mas do né? torrado, do né? torrado, café, isso, um café, amargo, um chocolate amargo, cacau, isso. Né? É um saborzinho de queimado mesmo. Queimado. Essas cervejas também harmonizam super bem com hambúrgueres feitos na brasa. Exatamente por essa questão do defumado. O defumado harmoniza muito bem com o torrado do malte ali, que puxa pro café. Não é café, mas ele tá torrado, então... É uma sensibilidade, né? É uma... Como que a gente chama isso? Quando a gente percebe um sabor que não tem. Você toma uma cerveja e sente um aftertaste? Que é o retrogosto? É isso, o retrogosto. Você faz aquele movimento com a boca de sugar o ar, né? O finalzinho, é o retrogosto. Isso, é o que você sente. E outra coisa bacana de dar uma dica também, Alex, se você está tomando uma stout, com bastante gosto e bem cafezuda, né, como a gente fala, ela harmoniza muito bem com sobremesas. Então, se você pega um brownie com sorvete de baunilha, entendeu? Eu já tomei com sobremesa uma vez, eu achei interessante. Super bem mesmo. Vale a tentativa aí para quem gosta de arriscar e explorar novos sabores. Novas experiências. Legal. Eu sou apaixonado com cerveja artesanal. Gosto muito da cerveja comum também e tomo. Mas depois que a gente aprende a tomar artesanal e tudo, a gente passa a ter mais essa sensibilidade com relação aos sabores, né? A gente identifica o lúpulo, identifica o malte torrado, identifica o que tem dentro dessa cerveja e começa a identificar sabores, né? Exatamente. A cerveja de trigo, para mim, lembra muito banana nanica. Lembra demais. Não é porque vem escrito lá, não. É porque, de fato, ela me lembra. Mas para minha esposa já não lembra isso. É interessante. Ela falou o que lembra, porque muita gente também lembra de tutti-frutti. Sim, tutti-frutti, isso. Tem alguma coisa, banana, ou uma laranja, uma coisa assim, né? Isso. Mas esse gosto de banana que tem na cerveja de trigo, como você disse, não vai banana na receita dela. São os ésteres frutados que na fermentação ali criam esse gosto. Esse sensorial ali de banana. E às vezes, eu te falei, puxa um pouco tutti-frutti também. Mas assim, bem de leve, né? Não vai lembrar isso muito descaradamente, sutil, né? Tudo muito sutil, né? Isso, porque às vezes a gente observa, quando eu compro, eu adoro café também, um outro assunto que eu ainda quero achar alguém para entrevistar para falar sobre café. E eu compro muito grãos, e às vezes eu leio lá no que esse grão lembra, o sabor dele, e muitas das vezes eu vejo e falo assim, eu não senti isso não. Né? Mas lá no fundo, né, tem alguma coisa, uma pegada. Né? Café é mais difícil de você perceber esses retrogostos, você tem que ter... treinamento. Igual você correr para fazer uma maratona, você tem que treinar. Você tem que beber muito, acostumar muito o seu paladar para conseguir perceber essas gostos, diferenças, essas notas sutis, porque café é uma bebida muito forte, muito forte, Por causa um grão torrado. Então, aquilo é que prevalece. Então, é treino. Então, eu tenho certeza que se você continuar bebendo ali, em algum momento... eu vou pegar e vou ter um insight ali que vai... conseguir identificar essas notas e... Bom, Marcelo, então, para a gente fechar essa conversa que está muito gostosa, eu nem queria parar com essa conversa não, mas a gente tem que fazer outras coisas, né? Exatamente. Me diga, passa para o pessoal uma receitinha básica de uma carne de hambúrguer
com alguma carne interessante ou uma costela? O que deve se pedir no açougue para fazer um bife de hambúrguer legal? E de repente até uma dica de que molho colocar nesse hambúrguer, que pão colocar também. Bacana. Vamos lá. Eu vou dar uma receita aqui de um blend para quem quer fazer hambúrguer na churrasqueira, tá? Na brasa. Legal, essa é a intenção. Porque essa é a minha especialidade e é o que eu mais gosto. Isso é o que você sabe fazer. Já vou passar o que eu mais gosto. Quando eu fiz o curso de hamburgueria artesanal, o chefe deu aula com hambúrgueres e blends para chapa. Aí eu fui para casa e comecei a estudar os melhores blends estudar os melhores blends para fazer na brasa. E aí, estudando material de pessoas que fazem hambúrguer nos Estados Unidos, que é onde tem essa cultura de hambúrguer. De onde veio esse hambúrguer, né? Isso. Tem um blend que é fenomenal. E a galera, quando eu falo, não imagina. 80 ou 85% de A100. Carne barata. Carne barata. 20 ou 15% de maçã de peito. Esse blend para hambúrguer feito na brasa é fenomenal. E a gordura vai vir da maçã de peito. Da maçã de peito, porque o A100 é a carne mais magra. Entendi. Entendeu? Esse blend é fenomenal. Mas aí a maçã de peito é carne versus carne mais gordura. Carne mais gordura. Tá, não é só a gordura da maçã de peito, não. Você põe um pouco de carne ali também, mais gordura, mas para dar essa suculência. É um blend excelente para brasa. Tanto é que se você não põe nenhuma liga nele e vai fazer ele na chapa, ele até costuma esfarelar um pouquinho, entendeu? E eu particularmente não coloco nada para dar liga em hambúrguer. Os hambúrgueres mas como dar liga nesse hambúrguer? Como que ele cria a liga? Essa composição da gordura com a carne moída e tal, você já bate ele. Mas existe uma técnica de maceração, alguma coisa assim? Isso se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Basicamente, você faz a bolinha, você faz a bolinha. Eu não tempero, eu tempero na hora que ele vai pra brasa. Coloca sal, nada? Nada, eu tempero na hora. Na hora. Então você faz a bolinha ali, por exemplo, de 150 gramas, 120 gramas, fica a critério de quem tá fazendo. Você faz a bolinha, aí você vai jogar essa bolinha de uma mão pra outra pra tirar o ar que tá ali dentro. Sim. Pra tirar o máximo ar ali, né, entre os... E é como se fosse fundir a gordurinha que tem ali com a carne, as misturas e tal. Exatamente. Aí a partir daí, com a mão mesmo, você vai... Faz o formato do hambúrguer. Você faz o formato do hambúrguer e joga lá. Se você quer nesse formato tradicional, se você quer ele mais rústico, não tem mais nada para se fazer, não tem mais nada e taca na brasa. Taca na brasa e ali eu tempero com sal grosso. Igual tempera esse churrasco. E brasa mais quente... o hambúrguer mais próximo da brasa. Aí vai depender também do ponto que a pessoa quer o seu hambúrguer. Então, por exemplo, se você quer um hambúrguer mal passado, eu gosto de fazer ele na brasa bem quente. Que ele vai torrar mais rápido por fora, né? Eu praticamente só ele sela, né? Ele por fora e pronto. E por dentro ele tá super suculento, que é o meu ponto favorito, né? Entendi. Se você gosta do hambúrguer ao ponto, você sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho e espera ele cozinhar um pouco internamente. Exatamente. Se você quer um hambúrguer bem passado, que não esteja nada rosado por dentro, aí você coloca ele... Sobe ele mais um pouco e espera mais tempo de cozimento. Perfeito. E o que você aconselha para colocar de molho nesse hambúrguer? Olha, tem N receitas de maionese, N receitas de barbecue. Tem aí de novo. Entendi. A gosto do freguês. Gosto do freguês. Entendi. E pão tradicional de hambúrguer com gergelim e tal. Aí também, quem gosta de gergelim, coloca não. É muito importante que você busque um pão de uma padaria boa. Sim. Não vai pegar aquele pão ressecado, quebradiço. Exatamente. Porque aí fica ruim. Aí tem uma dica também, Alex, que é você sempre selar o pão também com manteiga. Você passa a manteiga e coloca ele na brasa ali também para selar. Dá uma seladinha enquanto a carne está sendo preparada, já deixa ele no ponto. O suco da carne e o molho do hambúrguer não vai penetrar no pão e deixar ele molhado. Então é uma dica também de selar o pão. Fantástico. Bom, Marcelo, eu gostaria que só agora você finalizasse aqui para a gente, né, com as suas considerações finais, falando um pouco do Rocket
para o pessoal te conhecer melhor, né? Você pode divulgar até seu WhatsApp, suas redes sociais, né? Bem, pessoal, a nossa hamburgueria fica aqui em Divinópolis, na Rua Mato Grosso, 1558. Como o nome diz, tudo aqui no espaço gira em torno de rock and roll. Show de bola. Desde os nomes dos nossos hambúrgueres, na concepção, na playlist que nós temos aqui, que toca aqui. Inclusive, este podcast estará na playlist deles enquanto eles fazem hambúrguer. Exatamente. Com certeza estará lá sim. E a gente sempre cria novos hambúrgueres, né? A gente tem um cardápio fixo com aqueles que os clientes sempre pedem. Então, se a gente tira determinado hambúrguer do cardápio, vai ter briga, porque vai ter cliente, cadê o hambúrguer que eu gosto? Mas você tem que somar, né? Exatamente, mas a gente sempre também agora está com a ideia de lançar hambúrgueres sazonais. Legal. Então esse espaço para criatividade aí ele é infinito, né? E fica todo mundo convidado. Nas redes sociais é só procurar por @rocketburgers, burgers em inglês, sem o U depois do G no finalzinho. Sei. E lá tem as fotos, tem vídeos, tem o podcast agora, da Fábrica de Podcast, para vocês também poderem interagir conosco aqui na hamburgueria. E fica todo mundo convidado. Sendo aqui de Divinópolis, estão convidados, e alguém que está ouvindo aí de outro lugar, passando por Divinópolis, para aqui. Convidados. Parem aqui que serão muito bem recebidos. Não, o pessoal vai querer porque o sanduíche do Marcelo aqui do Rocket é fantástico. Eu sou fã. Eu esqueci de falar de um detalhezinho, tá? Eu vou incluir aqui rapidinho. Ele faz um veg também, né? Um vegetariano. Na verdade, ele é vegano? Não, ele é vegetariano. Ele é vegetariano. Mas dá para ser veganizado. Dá para ser veganizado, tá. Aí tudo que tem procedência de produtos animais, a gente consegue você elimina. tirar. A minha filha é vegetariana e ela é fã, e todo fim de semana, né? Todo fim de semana eu tenho pedindo um heavy veg para ela, né? Bom, gente, então eu falei com o Marcelo, essa simpatia, e foi muito legal essa conversa. Estamos finalizando aqui. E eu espero você no próximo episódio. Lembrando que na Fábrica de Podcast você faz o seu podcast muito facilmente. Tá? A gente grava as vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você grava o seu áudio na sua casa, no seu carro, no seu escritório. Envia esse áudio pra gente, a gente edita, masteriza e te entrega um episódio de podcast profissional, tá? Tem cliente minha que não acredita. Ela tem uma cliente do Rio Grande do Sul, a Ana Cláudia, do canal Ana Talks. Ela, quando eu gravei o primeiro episódio para ela estava gravando no quarto dela com o iPhone dela. Quando eu editei, ela falou assim: Alex, mas eu não lembro de ter ido num estúdio gravar. De tão bom que ficou. Maravilha. É isso aí. O Alex é o mago das a gente tenta, né? Tá bom, galera? Um grande abraço. A gente se fala aí no próximo episódio. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.